Um grande prazer estar aqui louvando a Deus com os irmãos. É muito bom. O melhor lugar para estar é na casa do Senhor. Amém? Hoje está comigo aí minha família, a parte dela, né? Meus pais ficaram lá em Assis, mas veio meu irmão, que é de sangue, não é de sangue, mas é servo de Deus, cristiano, pastor. Fique de pé para o pessoal te conhecer. Minha irmã Rosiane, também pastora, né? E a Thalita, cadê a Memê? A Memê, Melissa, né? Estão aí, vieram visitar a gente, fizemos um passeio no shopping ontem. Eles comeram bastante, irmãos, eles comeram demais. Eles comeram... Obrigado. E a Cláudia, a Clô, fica em pé, Clô, para o pessoal te lembrar de você. Todo mundo lembra? Eu convidei um outro irmão, cadê o Fábio, está aí? Então ele vai assistir a live, que eu vou mandar o link para ele, e ele vai ver que eu falei o nome dele aqui. Amém? Irmãos, eu quero... A palavra de Deus, ela vai evoluindo na nossa vida, né? As ministrações que os pastores vão fazendo aqui, alguns irmãos que vêm ministrar a palavra de Deus, ela vai evoluindo em nós, vai crescendo em nós, e você tem que fazer dessa a tua verdade. Uma pessoa... Bom, deixa eu só compartilhar essa live aqui, senão eu não fico como compartilhador. Você, todas as vezes que você encontrar a live, você compartilha ela para que outras pessoas sejam abençoadas. A gente tem recebido muito testemunho com a live, né, pastor? Irmão de Moçambique, pastor Inácio, Deus te abençoe, meu irmão. Foi teu aniversário aí, orei por você, a igreja toda orou, Deus abençoe. Os irmãos da França, estão em Portugal também, eu vi a Carla em Portugal lá, né? Ah, a família dele mora em Portugal. Glória a Deus. Amém? Abra comigo Números capítulo 13. Eu quero ministrar a palavra de Deus, lembrando desses princípios espirituais que Deus tem. Eu gosto muito da teologia sistemática. Por que é a teologia sistemática? Porque ela age na nossa vida com o sistema da Bíblia. Então, o Velho Testamento, ele é sombra daquilo que nós estamos vivendo no Novo Testamento. Eu não posso abolir, eu não posso tirar, eu não posso rasgar a Bíblia e falar, agora eu estou vivendo só no Novo Testamento. Nós estávamos conversando, o pastor Marcílio, e ele lembrando de um teólogo que falou assim, Jesus não falou em línguas, então a gente não precisa falar também, né? E ele esquece de todo o contexto, o que aconteceu no Velho Testamento, o que são as promessas de Deus, ali em Atos 2, quando as promessas para a igreja, que é aquilo que está se cumprindo na nossa vida. Então, nós não podemos ler a Bíblia simplesmente ou no Velho ou no Novo. Tem muitas pessoas que elas entram nesse processo judaico-messiânico, né? Acho que é isso que fala, né, pastor Rony? Judaico-cristão, daí elas começam a colocar o menorá, começam a colocar a bandeira de Israel, o pastor prega com o quipá, prega com a estola, né? Aquele manto e tal. Isso tudo é Velho Testamento, é velha aliança e foi revogada, não. Mas ela foi substituída e os princípios espirituais continuam os mesmos. Há uma grande diferença entre eu revogar e eu substituir, trazer o princípio espiritual. Ok? Amém, irmãos? Os irmãos estão dormindo, amém? Meu Deus, eu perguntei, os irmãos estão dormindo, o William falou em alto e bom som, amém! Deu um glória, oh glória a Deus. Ai. Números capítulo 13.
Números capítulo 13, mantenha aberto aí, eu vou usar o 13 e o 14. Eu quero falar sobre Caleb. Caleb, um homem de Deus. Números 13, de 1 a 3, o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo de seus antepassados. Assim, Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. A genealogia é muito importante. Às vezes nós não conseguimos ou não queremos ler, principalmente o livro de, acho que Números, que fica falando filho de fulano, filho de ciclano, filho de... A genealogia, ela traz algumas verdades para a nossa vida. Então, Caleb era filho de quem? Filho de Jefoné, guarde isso. Agora vamos lá, capítulo 32, versículo de número 12. Depois nós vamos voltar para o 13, tá, irmãos? 32, versículo de número 12. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram ao Senhor com integridade de coração. Quem era Caleb? Caleb não era judeu. Caleb era filho de um quenezeu com uma judia. A base judaica, ela sempre trata a linhagem através da mulher. A mulher que, como o pastor Marcílio gosta de falar, gesta, né? Mas ela que tem a linhagem. Então, Jesus, filho de Maria, não de José. Quando você olha para a linhagem, e aqui a linhagem mostra que ele era judeu, porque Jefoné casou-se com uma judia. Quem eram os quenezeus? Quenezeu era uma tribo que fez um pacto com Abraão. Quando Abraão sai da terra, ali em Gênesis capítulo 12, ele sai e Deus fala para ele: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Eu vou te dar uma terra boa, fértil, que você vai dominar sobre toda aquela região. Ali vão ter os amalequitas, os amonitas, e os quenezeus. Vão ter lá alguns povos, e você vai lutar, e você vai destruir, e você vai conquistar. Os quenezeus eram um povo, uma tribo, que Deus fez uma aliança com Abraão, e eles seriam dominados pelos hebreus, ainda não judeus. Quando nós olhamos para eles, nós vemos que eles seriam dominados por Caleb. No versículo 30 de Números capítulo 13, versículo 30. Então fez Caleb calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo de que viveremos. Caleb tinha um espírito diferente, ele tinha intenções diferentes, ele tinha um posicionamento diferente, ele conhecia o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos de uma maneira íntima. Essa tem que ser a nossa verdade. Quando você olha para Caleb, ele tinha uma influência. Que tipo de influência que ele tinha? Ele tinha uma influência da sociedade que ele vivia. Com quem que ele caminhava? Com os homens, com os príncipes de Israel. Ele era influenciado pelas pessoas do seu convívio.
ele tinha ali um primo, ele tinha ali um pai, ele tinha ali um amigo, ele tinha uma sociedade. E esta sociedade influenciava a vida dele. Eu pergunto para você, você tem uma sociedade? Quem tem primos, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos? Quem tem? Deixa eu ver as mãos levantadas, por favor. Obrigado, irmãos. Acho que todo mundo tem, né? Ninguém é ermitão aqui, né? Ninguém mora numa caverna e fica lá escondido na caverna e não conhece ninguém. Nós temos uma sociedade. E nós temos uma influência dessa sociedade em nós. Nós temos uma influência que vem e tenta fazer a nossa mente. Agora cabe nós observarmos que tipo de influência nós queremos ter, que tipo de influência nós queremos sofrer. Nesse momento aqui, Caleb acaba de chegar trazendo o relatório. Eles foram lá para as montanhas, eles foram para os vales, eles foram lá e eles viram que a terra era boa. Eles viram que a terra era maravilhosa. Eles viram os rios, eles viram ali aquelas árvores, eles trouxeram um cacho de uva, que era necessário 2 homens trazerem aquele cacho de uva. Eles viram todo o bem da terra. Fala assim, eu consigo enxergar o melhor desta terra. Nós conseguimos enxergar. Nós conseguimos enxergar o melhor dessa terra. Quando você vê um carrão importado, nós estávamos na rua, né? Nós vimos um carrão importado lá, e daí a gente fala o quê? Nossa, que carro horrível. Nossa, não sei como o cara tem um gosto de comprar um carro desse. É isso que a gente fala? Você fala o quê? Uau, que carro, hein? Meu Deus, carrão. Não é assim que a gente faz? Não é assim que os nossos olhos veem? Quando você vai num restaurante e você coloca um prato de comida e daí vem aquela picanha maravilhosa. Você fala o que para a picanha? Não quero, não. Traz para mim um colchão duro aí, passa 2 vezes na máquina para ficar molinho. Não é assim que a gente faz? Não. Nós vamos lá, nós tivemos aí, fomos agraciados com as férias, né? E elas comeram camarão, comeram, meu Deus do céu, encheram o bucho lá dos frutos do mar, comeram de tudo, né? Delicioso. No final das férias, ela, não quero mais não, estou enjoado de tanto comer. Mas é porque é o melhor da terra. Nós sabemos o que é melhor. Pastor Marcílio comeu aqui na sexta-feira, gulosamente, permita-me falar, 2 tigelas. E eu sei, Cristiano, que outras pessoas comeram mais de 2. Que eu fiquei de olho. Os irmãos, o presbítero André, ele entrava na fila, pegava e daí via para o final da fila comendo para pegar no final já. Irmãos, nós sabemos, nossos olhos sabem. Agora, o que acontece depois dos teus olhos? O que acontece na tua mente? Daí a gente olha o carrão e falamos o que o carrão? Que carrão maravilhoso. Daí a nossa mente o duro é a hora que vem o IPVA, né? Daí você já fica. É o irmão que está escutando na live, né? O irmão que não está aqui não, né? O pastor Marcílio está contando aqui que o irmão falou assim, eu trocaria um carro desse pela minha esposa. A esposa já responde, quem daria mais gasto? Ele ou ela? Com certeza, bom, meu amor, te amo, querida. Irmãos, o que acontece depois? Que influência nós temos tido? Logo em seguida, no versículo de número 32, desculpe. Versículo 32,
fala assim: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão em reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Você já viu uma pessoa de grande altura? Eu não sei quanto é que tinha mais ou menos aqueles gigantes, talvez 3 metros, talvez fosse dessa altura aqui, do chão até aqui assim, mais ou menos. Talvez 4 metros, talvez um pouco mais. Mas é impossível aquele gigante olhar para qualquer um de nós, de baixa estatura, né, Mel? Qualquer um de nós. E aquele gigante olhar e falar assim: nossa, parece um gafanhoto. Qual o tamanho de um gafanhoto, irmão? Olha o tamanho. Proporcionalmente é impossível qualquer um gigante olhar e falar: meu Deus, olha aquele homem, o tamanho que ele é. Você vê que o espírito que havia naqueles homens, o que eles viram não era a realidade do que eles pensavam. O que eles estavam enxergando não era a realidade do que estava nas suas mentes. Eles olharam e falaram: olha só, aqueles gigantes, eles devoram os homens, eles destroem tudo. Eles se enxergavam como gafanhoto. Você poderia levantar a tua mão e falar que você não é um gafanhoto? Quem não é um gafanhoto aqui? Quem não é um gafanhoto aqui? Nós não somos gafanhotos. Caleb conhecia, e eles também conheciam. Eles sabiam de um Deus que tinha aberto o Mar Vermelho. Eles sabiam de um Deus que tinha enviado as 10 pragas. Eles sabiam de um Deus de milagre. E eu tenho certeza que nesta manhã, você está aqui nesta igreja, você está escutando pela live, você tem um Deus que já fez milagre na tua vida. Quem já recebeu um milagre na sua vida aqui? Aí, nós temos esse Deus. Aqueles homens, eles estavam olhando para homens normais, eles estavam vendo com as suas mentes pequenas, eles estavam vendo com os seus sentimentos que não eram próprios de Deus. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que abrir o nosso entendimento espiritual. Aqueles homens ali, eles começam a influenciar o povo com um relatório negativo. Não sei se você já viu isso na televisão. Não sei se você já viu. Eu acompanho um amigo lá de Araçatuba, Olavo, e ele fala sempre, ele coloca um monte de coisa da internet, né? Outro dia uns caras falaram assim: dos batizados morreram mais, dos vacinados, dos vacinados, crente falando, né? Os vacinados já morreram mais de 50 pessoas daquelas que não foram vacinadas e não sei o que, não sei o que. Daí ele põe os números lá. Daí você vai fazer a divisão, no 300 pessoas, metade seria 150. E morreu menos de 100. Quer dizer, então como é que é? Morreu vacinado, não vacinado, você faz as contas, você não acha. Então eles ficam jogando informações falsas o tempo todo. E a gente não para fazer conta, a gente só escuta: nossa, já morreu um monte de gente, hein? Rapaz, olha só. E a gente não fica ali parando para ver. Nós vamos engolindo. Daí você vê lá a briga de 2 senadores, falando um contra o outro, mandando vai para os quintos, né? E você vê aí essa patifaria toda. Por quê?
Eles querem que nós enxerguemos uma terra que está desolada, uma terra que está destruída. Eles querem que nós enxerguemos uma política má. Mas eu quero falar para você, nós temos um Deus de milagre. Nós temos o Deus que abriu o mar vermelho. Nós temos o Deus que mandou as 10 pragas. Nós temos o Deus que realizou milagre na sua vida. Amém? Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Nós precisamos entender isso. Quando aqueles homens, eles começaram a falar para que as pessoas acreditassem nas suas mentiras, eles estavam com interesse pessoal, e às vezes o nosso interesse pessoal fala mais alto do que a vontade de Deus. Quem que deve falar mais alto? O Espírito Santo ou o teu espírito? A tua alma ou o Espírito de Deus? Quem tem que falar mais alto em você? O Espírito Santo de Deus. E às vezes o Espírito Santo de Deus fala para você, não vai. E você faz o quê? E daí você faz o quê? Quebra a cara. Às vezes o Espírito Santo de Deus fala assim, não faça isso. E você faz o quê? Faz. E daí você faz, o que acontece? Quebra a cara. Meu Deus, tão simples a palavra, né? Tão simples. E às vezes o Espírito Santo de Deus fala, como estava falando para Caleb, como o próprio Deus falou, eu vou dar esta terra para vocês. E o Espírito de Deus estava falando para aqueles homens, vocês vão conquistar. E o que eles fizeram? Não foram. Houve uma condenação. Homens de 20 anos para baixo iriam sobreviver. De 20 anos para cima, iriam todos morrer no deserto. Nós precisamos divulgar a nossa verdade. Qual é a tua verdade? Nós precisamos divulgar camisetas. Eu sempre gostei dos balangandã, né? Eu tenho a pulseirinha aqui, Jesus, eu não tiro ela, né? Sempre tem. Agora eu estou querendo comprar um colarzinho de Jesus assim, para andar meio hippie, né, amor? Não? Não? Tudo bem. Tudo bem, então. Vou continuar só com essa aqui. Tem que ter aprovação, irmãos. Tem que ter aprovação. Mas assim, nós precisamos divulgar. O pastor Marcílio está vendo aí as nossas lives, o fruto. Que bênção. Proclamarmos a verdade entre tantas mentiras que tem na internet. Tantas mentiras, tantas falcatruas, tantas coisas horríveis. Meu cunhado aí, o pastor Cristiano, segue um grupo lá, heresias da internet, né? Quanta besteira os pastores ensinando. Mas nós vamos continuar proclamando a verdade. Nós vamos continuar proclamando a palavra de Deus. Nós vamos continuar falando daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Lá no capítulo 14 de Números, versículo 6 até o 9. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Por que eles começaram a chorar em voz alta? Porque eles começaram a ser influenciados pelas más notícias. Ok? Eles não estavam chorando, se lamentando. Eles não estavam murmurando aqui. Eles estavam chorando porque eles ouviram aquilo que era mentira. Se você quiser parar de chorar, para de escutar a mentira. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse, quem dera nós estivéssemos morrido no deserto, ou mesmo... no Egito, ou mesmo nesse deserto, porque o Senhor está trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Imagina uma comoção. Irmão, homem quando dá para chorar, as mulheres choram normalmente aí, né? Mas homem, quando é um covarde, né? Pastor Serginho estava falando na sexta-feira aqui. O cara tem medo de rato, tem medo de barata. A hora que vê aqueles, bom, né?
Aqueles, bom, homem não, oi, oi. Sai de mim, barato, vem aqui. Aqui eles estavam naquela choradeira. Versículo 4: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quem quer voltar para o Egito aqui? Nosso chefe já está eleito. Aleluia. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e as dará a nós. Somente não sejam os rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão, e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Oh, glória! Não tenha medo, o Senhor está conosco. Só que olha o versículo 10. O que fala o versículo 10? Eles escutaram a voz de Josué, de Calebe. Eles escutaram a voz de Moisés e Arão, que estavam ali prostrados intercedendo. Não. Eles escutaram o quê? Os seus corações, os seus problemas. Eles estavam enxergando a doença que tinha dentro deles. Deus os tirou do Egito, mas não tirou o Egito de dentro deles. Nós muitas vezes ficamos lamentando, chorando, criticando por conta do nosso interior. Nós não nos convertemos ao Senhor. Nós temos problema na casa, na família, no trabalho, na escola, na igreja, e nós não queremos resolver. Nós deixamos esses problemas dentro de nós e nós não queremos mudar. A palavra de Deus fala: converta-se. Olha para o teu irmão, dá de dedo nele, mas dá de dedo nele bravo, e fala: se converta, meu irmão. Tem gente que nem tem coragem de falar. Tem gente que não tem coragem de olhar de lado, porque sabe que precisa se converter. Irmão, olha o versículo 10. Aqui tem um segredo espiritual. Oh, meu Deus, esse versículo que me chamou a atenção. Aqui chamou a atenção. Aqueles homens, o que eles fizeram? O que fala o versículo? Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Meu Deus, você entendeu? Você entendeu? O mundo inteiro está contra você. O mundo inteiro quer te apedrejar. O mundo inteiro está falando: não vai dar certo. O mundo inteiro está falando: você não vai entrar naquela terra. O mundo inteiro está falando: as tuas promessas vão acabar no deserto. Mas a glória do Senhor interpõe. A glória de Deus veio, o poder de Deus veio, e Ele se manifestou em toda aquela congregação. Quem é a tua defesa? Quem é a tua defesa? 1 João 4,4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão,
Não é a tua falta de dinheiro, não é a tua falta de disposição, não é a tua... É o Senhor que é o teu Deus. Ele está dentro de você. A glória do Senhor se manifesta a todos aqueles que buscam. O que Josué falou? Se nós não formos rebeldes, se nós não tivermos medo, nós vamos devorar, porque o Senhor já trouxe proteção a nós. Nós temos que ter essa verdade. Só que essa verdade, lógico, eu, pastor Marcílio, pastor Rony, os irmãos, a gente vive pregando, a pastora Néia, né, pastora Ednúbia, já pregamos tantas vezes aqui. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas qual que é o nosso problema? É dentro de nós. O problema não está aqui externo. O problema é dentro de nós. Nós precisamos resolver. Eu pergunto para você, qual é o teu espírito? Nós já lemos aqui o 14:24. O meu servo Caleb tem outro espírito. Me segue com integridade e eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão. Já havia uma palavra, já havia uma promessa, já havia uma verdade espiritual. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos trazer essa verdade. Quando nós olhamos para a terra, para essa terra especificamente, nós olhamos para Hebrom, porque Caleb, ele foi olhar, e cada um tinha uma porção de terra que deveria olhar. Uns foram para o norte, outros para o sul, outros para o leste, para o oeste. E Caleb, especificamente, ele foi olhar para a terra de Hebrom. Ele foi olhar para um lugar que se chamava Kiriat Arba. Esta terra, Hebrom, tinha lá um gigante, que foi um dos mais temidos desse gigante. Eu não vou pregar dos gigantes hoje, tá? Esse gigante Kiriat Arba, ele tinha 3 filhos. Vocês acham que os 3 filhos deles eram pequenininhos? Um dos filhos tinha 6 dedos. 6 dedos na mão e 6 dedos nos pés. Cara, é gigante. Imagina. E Caleb, ele vai tomar esta possessão, esta posse, esse lugar chamado Hebrom. E eu gosto de falar de Hebrom porque Hebrom foi a terra onde Abraão foi enterrado. Antes dele enterrar Abraão, morreu Sara. E ele vai lá e fala pro rei, fala assim, eu quero um pedaço de terra. Não, pode pegar aí, pega para você. Ele falou, não. Eu quero de escritura passada porque eu vou entregar minha mulher. E ali ele enterra num lugar chamado Campo de Macpela. Esse Campo de Macpela é onde Sara está enterrada. Depois foi enterrado Abraão, depois foi enterrado Isaac, foi enterrado os patriarcas, só José que não foi descrito, que foi enterrado lá. O resto tem tudo biblicamente, se vocês quiserem depois estudar, eu passo os textos bíblicos. Aliás, eu vou mandar o estudo para a corda, né? Vou mandar todos esses textos aqui. Aquela terra tinha uma escritura, o Alexandre sabe bem sobre escritura, né, Alexandre? Aquela terra tinha uma escritura. Quando tem escritura, é o quê? Propriedade, é proprietário. Aquela terra era propriedade do povo de Deus. Amém? Ele não estava pegando uma coisa qualquer, ele estava pegando aquilo que era dele. Ele estava pegando um lugar que ele já tinha sido comprado por Deus, através de Abraão. Esta terra Hebrom, ele não sabia. Talvez até soubesse de Moisés, de Abraão, né? Talvez ele soubesse, mas ele não sabia. Hebrom foi o lugar em que Davi foi ungido rei. 2 vezes Davi foi reconhecido por Judá e depois foi reconhecido pelas tribos de Israel. No Monte Hebrom, o lugar que se unge reis. Quem é rei nessa terra aqui? Quem é rei nessa terra aqui? Aleluia! Nós temos o monte da nossa promessa, nós temos a nossa verdade, nós temos a nossa vida, e nós precisamos de ter esse posicionamento.
Ali no capítulo 14, versículo 10 a 15, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. Desculpa, Josué 14, irmãos, eu falei Josué 14, 10 a 15. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Tenho agora vigor para ir à guerra, como naquela época. Dê-me então a região montanhosa daquela ocasião. O Senhor me prometeu. Fala assim para mim: o Senhor me prometeu. Quem prometeu para você? Foi o pastor Marcílio? Quem foi o pastor Rony? Foi a pastora Anéia? Foi a pastora Edinúbia? Foi o pastor Valceli? Foi a Igreja Evangélica das Nações? Quem prometeu para você foi o Senhor. As promessas que estão aqui são do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho que andar debaixo dessas promessas. Quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que o que nós fazemos no nosso presente repercute no nosso futuro. Eu amo demais a palavra de Deus. Eu amo demais aquilo que Deus faz. As músicas de hoje, se eu tivesse combinado... Quem que escolheu? Foi você, Dinube? Se tivesse combinado, se eu tivesse pedido alguma música, né? Até falei, comentei com o Sérgio isso, né? Se eu tivesse comentado, as músicas todas falaram comigo e me direcionaram nessa palavra. Nós vamos cantar no final aqui, pode cantar no final? Vamos fazer o louvor de novo aqui, pastor Marcílio. Vamos até 2h hoje aqui. Olha o silêncio da comunidade. Mas e o meu almoço e a minha cebola que eu tenho que picar e o meu pepino que eu tenho que picar? Meu Deus do céu. Irmãos, qual tem sido o nosso desejo ou o nosso desprezo pelas oportunidades que Deus nos dá? Você acha que Deus tem dado oportunidade para a tua vida? Sim ou não? Tem dado ou não? Agora o que você faz com ela? Você despreza ou você deseja? O que você quer? O que você pensa? Você fica olhando aquela oportunidade e fica falando assim: ô carrão, pena que não dá para pagar IPVA. É assim? Ou você fala: não, eu quero aquela oportunidade. Meu Deus, vai à minha frente. É o Senhor que está abençoando. É o Senhor que está abrindo a porta. Eu vou caminhar por ela, olhando para ti, sabendo que o Senhor tem mais para a minha vida. É isso que tem que acontecer. Nós muitas vezes desprezamos. Nós viramos as costas para Deus. Mantenha-se firme. Daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu estou falando isso. Mantenha-se firme. Na sexta-feira, o pastor Serginho prega aqui. E ele fala uma frase, o presbítero André mandou no grupo de homens lá. Sobrevivência ou propósito. Eu preparei essa pregação aqui, pastor Marcílio. Na quarta-feira já estava pronta. Porque eu já estava vivendo ela. O pastor Rony já tinha pregado um pedaço dela. O Rafael já tinha pregado outro pedaço. O pastor Marcílio já tinha pregado outro pedaço. E eu já estava ebulindo. Então, na hora que eu sentei para digitar, eu só fiz as pesquisas. E eu já tinha escrito aqui. Pastor Serginho pregou o quê? Que é lá, André, sobrevivência ou propósito. Sobrevivência ou propósito. E eu coloquei aqui, prontidão ou adiamento. O que você quer? Você está pronto para o Senhor? Você está no propósito de Deus? Ou você está na sobrevivência? No adiamento? Não, vamos levando, vai que dá, vai procrastinando, vamos, né? Eu tenho uma mensagem, qualquer dia eu vou pregar aqui, e um dos elementos é o tal do adiador. Você sabe o que é o adiador? É o cara que adia a dor. Ele sabe que vai sofrer, sabe que vai ter problema,
sabe que tem que enfrentar. Não, deixa para depois. Depois a gente conversa. Vamos falar. Não, agora. Espera aí que eu já volto. Não, já eu te ligo. Eu já te respondo, tá? Não é? Adia a dor. Mas isso não é a pregação de hoje. Nós ficamos adiando. Nós não andamos no propósito de Deus. Nós estamos aí na sobrevivência, você vai catando as coisas, né? Ou você está no propósito de Deus, na prontidão para o Senhor. E eu coloquei mais uma aqui, nossas companhias, nas nossas amizades, os nossos valores, são da palavra de Deus ou são do mundo? Deus fala para você, maior é aquele que está dentro de você. E o que o mundo fala? Não vai dar, hein? Não é assim? Não é assim? Não, tem que ter muita fé para isso. Não, afinal nós somos o quê? Homens de pouca fé? Crente bully? Nós temos que entender essa verdade na nossa vida. Eu quero finalizar com o Novo Testamento. Lembra que eu falei? É a sistemática. Eu tenho que trazer o Novo Testamento. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. O que vocês acham que eu vou ler Filipenses capítulo 3? Que versículo você acha que eu vou ler? Ferdinando? Filipenses capítulo 3, versículo 13 em diante. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Em algum aspecto vocês pensam de modo diferente. E isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unido o meu exemplo. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago deles. E eles têm orgulho do que lhe é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que os capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e a quem eu tenho saudade de vocês, que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Eu quero pensar algumas frases do apóstolo Paulo aqui. Eu quero falar com você algumas coisas que ele está falando conosco. Ele fala assim: todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver a coisa dessa forma. Quem já alcançou maturidade aqui? Só aqueles que ainda não são convertidos, né? Nós temos o processo de maturação da nossa vida. Mas quem é crente aqui há pelo menos mais de 1 ano, 2 anos,
Uma vez eu conversei com um rapaz, ele falou assim, eu sou ainda novo convertido, faz 5 anos que eu estou na igreja. E... eu falei, o quê? Novo convertido, 5 anos? Ainda estou começando na fé. Irmão, isso é uma falsa humildade. É uma mentira deslavada. Você tem que estar voando. 1 ano de igreja, o tanto de pregação que a gente tem aqui na igreja, estudos nas cordas, você tem que estar voando, irmão. Tem que saber a palavra de ponta a ponta. Nossos jovens aí estão aí estudando a palavra, estão buscando a palavra de Deus, não é assim? Agora nós precisamos entender, nós que já alcançamos maturidade, temos que ver dessa forma. Que forma? A forma que Caleb via, a forma que Josué via. Ele se enxergava como gafanhoto ou como homem de Deus? E você se enxerga como o quê? Fala para o teu irmão, seu gafanhoto. Não, não fala não. Quase que falou, hein? Nós temos que ser homens de Deus, mulheres de fé, homens de fé, que colocam a sua vida no altar de Deus, o altar que não para de queimar. Nós temos que entender isso, a andarmos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Tem a expressão aqui, o que você já alcançou? Eu perguntei ainda há pouco se você tinha um milagre na tua vida. Ok? Agora eu vou perguntar de novo. Quem tem mais de um milagre na sua vida? Agora se eu perguntar quem tem mais de 10, mais de 15, todo mundo vai levantar a mão, porque nós vivemos um milagre a cada dia, um livramento a cada dia, uma bênção a cada dia. Deus vai dando as nossas vidas. O problema é o seguinte: nós não paramos, nós continuamos até completarmos. Ele começa falando, não que eu já alcancei, mas eu continuo progredindo, continuo caminhando. Caleb, ele demorou quantos anos para conquistar Hebrom? Quantos anos? Vocês não lembram, irmãos? 45 anos. Quem tem menos de 45 anos aqui? Quem é mentiroso? 45 anos. E às vezes a gente fica naquela expectativa. Orei ontem, pastor, passei a madrugada. Aleluia, já estou pronto. Na outra semana, pastor, estou orando, hein? Na terceira semana, pastor, estou orando, tá, uma bênção. Na quarta semana, cri. Ora, Deus não me escuta mais. Já faz 3 semanas que eu oro. Irmãos, nós precisamos prestar atenção na nossa vida. O segredo não é de onde você saiu. O segredo é onde você vai chegar. O segredo é quando Jesus voltar e nós formos arrebatados. Quando Jerusalém descer dos céus, vier aquela nuvem de anjos, Jesus tocando a trombeta. Jesus não, né? O anjo tocando a trombeta. E aqueles anjos todos cantando, santo, 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 Deus poderoso, Jesus marchando naquele cavalo, as suas vestes salpicadas de sangue, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele chamando o teu nome, vem meu servo, vem bendito, venha comigo, e você é arrebatado. E se nessa hora você está na terceira semana, Senhor, não vou mais orar. Daí você olha para trás, como num piscar de olhos, Jesus subiu, a igreja subiu, e você, mas não vai me levar? Irmão,
Ali ele fala assim: sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão. Que padrão? Padrão que você tem visto? Padrão pastor Marcílio? Padrão pastor Rony? Padrão as pastoras aqui? Posso me incluir? Seria ousadia muita minha falar: faça o que eu faço. Seria ousadia falar isso. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como sou de Cristo. Nós temos que ter um padrão. Nós temos que olhar o padrão. Lógico, Cristo é o nosso maior padrão, mas aqui homens e mulheres estão orando, clamando, pedindo. O Anderson e a Alessandra fazem ceia toda semana, né? Sigam esse padrão. Eu sei que eles têm culto do lar lá, ele faz o DF comigo lá, o curso de homens lá, né? Toda semana ele fala: orei lá com meus filhos, dei uma varada nele. Não, estou brincando. Sigam o padrão. Qual que é o teu padrão? Estou vindo na igreja, pastor, para o senhor orar por mim, porque olha, estou com um problema lá, que o senhor sabe que aquele problema não resolve, aquele problema de 10 anos atrás não resolve, pastor, ora por mim pelo problema. Irmão, temos que saber de fato quem nós somos. Veja o versículo 20. Eu quero que você leia em voz alta esse versículo agora. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Você consegue ler em voz alta? 1, 2, 3. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente. Você é cidadão de onde? Cidadão de onde? Mas a minha carteirinha aqui, a minha carteira, minha CNH, está escrito que eu sou assisense. Eu nasci em Assis, na maternidade de Assis. A minha irmã nasceu no Hospital Dr. Zezinho, né? No Hospital Sorocabana. Né? Nós somos assisenses. Sou assisense com muito orgulho. O pastor Marcílio nasceu em Recife, né? Recife, é recifense. Né? Pastor Rony? É marilhense. Por que nós viemos para cá, né? Cidade boa, graças a Deus. Irmão, você não é mais dessa cidade. Você não é mais dessa terra. Nós estamos olhando muito para as coisas materiais. Eu estou construindo um império agora, porque eu quero deixar. Já pensou, pastor Rony, a Cláudia falando, e nós estamos construindo um império agora, porque nós queremos deixar para os nossos filhos. Davi e Alice terão o melhor dessa terra. Nós vamos construir casas, nós vamos ter piscinas, nós vamos ter carros, nós vamos vamos ganhar R$1 milhão. Daí Jesus volta. Bonito. Vai ficar para quem? Para os irmãos testemunhos de Jeová, aqueles, né? Irmão, você tem que saber, a tua vida material, as promessas que Deus tem, nós vamos usufruir, nós vamos ter, mas não é o fim. Ganhar dinheiro é bom? Sim, ajuda a obra de Deus. Deus vai prosperar esta comunidade aqui? Sim, Deus vai encher as nossas mãos. Para quê? Para nós doarmos mais para as missões, para os missionários, para continuarmos fazendo a obra de Deus. Amém. Mas não pode ser o meu fim. Vou comprar um carrão agora. Daí anda, carrão. Daí, você não foi domingo? Não, eu estava passeando de carro. Lá em São Paulo tinha um rapaz que ganhou uma chácara, uma casa de praia, não lembro bem. Casa de praia. Nós oramos com ele, porque eu pensei que fosse para negócio, daí deixar para alugar, e daí você ganha um dinheirinho e tal, e tua renda, né? Bicho,
Desculpa, pastor. Mania. Pastor. O cara não ia todo final de semana para a casa de praia dele? Esqueceu da igreja? É desse jeito. Deus quer te dar uma casa de praia? Quem acha que Deus quer te dar uma casa de praia? Lógico que Deus quer. Mas você vai ficar lá todo final de semana na casa de praia? Esquecer da casa de Deus? Esquecer do Deus que te deu? Não, mas eu estou. Não, mas tem a live agora. Eu estou assistindo a live com churrascão lá, música alta e tal. A live estava tocando, mas não, vou dar um curtir aqui para eles verem que eu estou lá. Cuidado, irmão. Cuidado. Eu não estou vendo você. Eu estou pregando aquilo que Deus falou para mim. Mas eu sei de uma coisa. O versículo 4:1, para nós orarmos aqui. Portanto, meus amados irmãos, a quem eu amo e tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor. Permaneça firme. Caleb permaneceu 45 anos firme. Ele caminhava no deserto todos os dias, olhando para aquele Monte Hebron e lembrando daquele gigante. A hora que o gigante vier, eu já vou dar uma rasteira no gigante, cai no chão e eu já vou dar um armlock nele. Na hora que o gigante vier, vem os 3 filhos, já vou lutar Krav Maga, já dou um pescoço dele. Irmão, qual que é o teu objetivo de vida? Quando nós cumprimentamos uns aos outros aqui, nós falamos o quê? Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu gosto desse cumprimento, né? Sabe por quê? Tudo na tua vida tem que ser para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, como fala em Colossenses. Tudo seja feito para a glória de Deus. Você tem um carro novo, é para a glória de Deus. Você tem uma casa nova, é para a glória de Deus. Você ganhou R$1 milhão, é para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar esse cântico. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vamos orar a Deus. Eu quero que você faça uma oração de confissão de pecados. Se você está fora dos padrões de Deus, se você não está sendo um Caleb, se você não está olhando para o Senhor, se você não está olhando para a promessa que Deus tem, se você está sendo um cidadão terreno, você vai olhar para o céu, sendo um cidadão celestial. Levante as suas 2 mãos. Começa a confessar os teus pecados. Começa a falar para Deus. Deus, eu não quero mais viver dessa forma. Senhor, eu fiz coisas erradas. Senhor, eu estava olhando mais para as coisas materiais do que as coisas humanas. Senhor, do que as coisas celestiais. Senhor, eu quero olhar para Ti, eu quero ter uma experiência contigo. Fala com o Senhor, vá falando com o Senhor. Senhor, me dá olhos espirituais. Senhor, eu tenho uma promessa, meu Deus. Eu quero essa promessa na minha vida, eu quero o cumprimento dessa promessa na minha vida, eu quero essa verdade na minha vida, eu quero a salvação na minha vida. Senhor, quando Jesus chegar e me levar no arrebatamento, eu quero saber que eu fiz tudo para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero que o altar continue queimando. Eu quero que o altar continue queimando na minha vida. Eu sou o teu altar, Senhor. Queima tudo aquilo que não precisa. Queima tudo aquilo, Senhor, que não é teu. Queima, Senhor, os meus pensamentos. Troca pelos teus pensamentos, Senhor.
Em nome de Jesus, eu quero esta verdade espiritual, eu quero esta palavra na minha vida. Ore ao Senhor, fale com Deus. Quais são os teus problemas? Você está enxergando problemas materiais? Fala com Deus, fala com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem queimar, Senhor. Vem queimar, Senhor. Tira, Senhor, aquilo que é humano, que é carnal. Senhor, não quero mais ter pensamentos normais, naturais. Eu quero ter pensamentos espirituais. Eu quero ser um homem espiritual. Eu quero, Senhor, ter a Tua verdade, a Tua palavra na minha vida. Eu não quero enxergar segundo aquilo que são os meus sentimentos humanos. Eu não vou enxergar como aqueles espias. Eu não vou enxergar gigantes. Eu vou enxergar a derrota. Eu vou enxergar a minha promessa. Eu vou enxergar a Tua verdade, a Tua palavra, meu Deus. Vem, Espírito Santo. Ensina-nos, Pai, a andar e caminhar nessa direção. Ensina-nos a caminhar, Senhor, nesta verdade. Senhor, nós queremos ser, Pai, este altar de adoração. Meus pensamentos não são mais meus, são Teus. Meus sentimentos não são mais meus, são Teus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, se move, move neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta altares aqui, Senhor. Altares para fazer a Tua vontade. Levanta pessoas servas de Deus, abençoadas, cuidadas pelo Senhor. Pessoas que tenham consciência da promessa do melhor desta terra, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos manter o padrão de fé, padrão de disposição. Nós vamos continuar orando, vamos continuar clamando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus por Sua palavra. Louvado seja Deus pela liberdade que temos de celebrar o nome do Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Seja ousado como Caleb. Creia na palavra. Viva a palavra. Amém. Não tenha ouvidos para aqueles que não creem na palavra de Deus. Senão você vai chorar e lamentar e vai dizer que o Egito é melhor. Mas não é. Nunca foi bom o Egito. Amém? E prossiga. Prossiga para a sua Canaã. Canaã celestial. É a nossa pátria, é o nosso lugar, é a nossa terra, é a nossa verdade, como foi dito aqui. Essa é a nossa verdade. Este livro é a nossa verdade. Vivemos e morreremos por ele. Aleluia. Que o seu almoço seja uma bênção. Que seja com muita alegria, sem discussões inúteis, degustando o bom alimento que o Senhor te dá, em respeito àqueles que não terão, com muita alegria. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. E que a palavra do Senhor não saia do seu coração. Deus abençoe.